Você sabia que a Igreja, por séculos, transformou Maria Madalena em uma figura de vergonha, uma mulher caída, para apagar o fogo de uma verdade que ameaçava seu controle absoluto? Eles a retrataram como uma prostituta arrependida, mas isso é apenas a ponta de um véu muito mais denso. Hoje, mergulhamos no coração do mistério, Maria Madalena, o retorno do divino feminino e a verdade que tentaram enterrar. Prepare-se, porque o que você vai descobrir não é apenas história. É o primeiro passo para reclamar o seu poder espiritual, escondido nas sombras da manipulação institucional. Pense no Evangelho de João, onde Maria Madalena é a primeira a testemunhar a ressurreição de Cristo. Por que ela? Não por acaso, mas porque carregava um segredo ancestral que a Igreja temia. Nos textos oficiais, canonizados para servir ao Império Romano, Maria é reduzida a uma mera seguidora. Mas vasculhe os pergaminhos proibidos, como os evangelhos gnósticos de Nag Hammadi, e você encontra a verdadeira essência. Ali, Maria é a discípula amada, a detentora do conhecimento interior, o gnosis que transcende as doutrinas controladoras. E por que isso foi suprimido? Porque revela que o divino não é exclusivo dos homens, nem das catedrais imponentes. É feminino, é pessoal, é seu. Agora, vamos desmontar essa conspiração camada por camada. Comece com a etimologia da palavra Madalena. No hebraico antigo, Magdal significa torre ou elevado, mas mergulhe no grego original dos textos apócrifos e você descobre Magdala, que evoca a guardiã do mistério, a coluna que sustenta o templo interior. Não é coincidência que, nos evangelhos de Tomé e de Maria, ela é descrita como a que compreende os ensinamentos mais profundos de Jesus, aqueles que falam de uma união direta com o divino. A Igreja, temerosa de perder seu monopólio, distorceu isso. Eles a pintaram como impura para desviar o olhar das massas da verdade, que o divino feminino é a chave para a iluminação, uma força que não precisa de intermediários. Imagine o impacto disso. No século IV, quando o imperador Constantino forjou o cristianismo como ferramenta de poder, textos como o Evangelho de Maria Madalena foram declarados heréticos e enterrados. Por quê? Porque neles, Maria ensina que o reino de Deus está dentro de nós, acessível através da sabedoria feminina, da intuição que desafia as estruturas patriarcais. É uma ameaça direta ao dogma que exige obediência cega. E aqui está a prova. No aramaico original, a palavra para espírito é ruach, que é feminino. Não um conceito abstrato, mas uma energia viva, maternal, que flui através de cada um de nós. A Igreja trocou isso por um Deus distante, masculino, para manter as pessoas ajoelhadas, dependentes. Mas não paremos na superfície. Vamos aprofundar. Nos manuscritos de cura, fragmentos que a Igreja escondeu por milênios, encontramos referências a uma esposa de luz, uma figura que ecoa Maria Madalena. Ela não era apenas uma seguidora, era a contraparte divina de Cristo, o equilíbrio yin e yang da criação. Etimologicamente, no grego, Cristo significa ungido, mas ligado ao feminino, torna-se a unção completa, a restauração do todo. Essa união simboliza o retorno do divino feminino, uma verdade que empodera as mulheres e os homens a se conectarem diretamente com o Criador, sem padres ou rituais impostos. Sinta o peso disso. A Igreja não apenas enterrou Maria, eles enterraram uma parte de você. Por gerações, fomos condicionados a ignorar a voz interior, a intuição que Maria representava. Mas por que isso importa para você, agora, neste momento? Porque essa supressão não é apenas histórica, é pessoal. Quantas vezes você sentiu uma chama dentro de si, uma sabedoria que não vem de livros ou sermões, mas do fundo da alma? Essa é a herança de Maria Madalena, o divino feminino que a Igreja tentou apagar para manter o controle. É a mesma força que faz você questionar, que o desperta no meio da noite com perguntas que o sistema não quer que você faça. E aqui vai a primeira camada de revelação. Ao suprimir Maria, eles suprimiram o seu direito inato à soberania espiritual. Nos textos gnósticos, como o de Filipe, ela é chamada de a que conheceu o todo. Isso não é poesia, é um chamado. Significa que, assim como ela, você pode acessar o divino sem permissão de ninguém. Mas essa é apenas a entrada do labirinto.
O que vem a seguir vai expor como essa verdade foi sistematicamente destruída e como você pode reavivá-la em sua vida. Fique comigo, porque o mistério se aprofunda. Na próxima parte, exploraremos as evidências ocultas que comprovam o papel de Maria como guardiã do conhecimento proibido e como isso pode transformar sua conexão com o universo. Você está pronto para continuar essa jornada? A verdade está se revelando, e ela começa com você. Você sabia que, nos manuscritos de Nag Hammadi, há um texto chamado Evangelho de Maria Madalena que a Igreja enterrou por séculos, e ele expõe o cerne de uma conspiração que vai além do que imaginamos? Ali, Maria não é apenas uma testemunha. Ela é a mestra, a portadora de ensinamentos que desafiam o controle patriarcal. Vamos desmascarar isso agora, camada por camada. Considere o Evangelho de Maria, escrito em copta, mas com raízes no grego original. Nesse documento proibido, Jesus transmite a Maria segredos que ele não revela aos outros discípulos. Por quê? Porque ela entende o gnosis, o conhecimento interior que não pode ser doutrinado. A Igreja, ao declarar esses textos heréticos no Concílio de Nicéia, apagou deliberadamente essa linha de transmissão. Eles temiam que, se as massas soubessem, o poder centralizado ruiria. Agora, mergulhe comigo na etimologia escondida. A palavra Maria deriva do hebraico Miriam, que significa aquela que se eleva ou a profetiza. Mas no contexto gnóstico, ela se liga a mar, o mar primordial, símbolo do caos criativo e feminino. Nos textos de Qur'an, fragmentos como os pergaminhos do Mar Morto sugerem que figuras como Maria representavam Shekinah, a presença divina feminina que a tradição rabínica escondeu. A Igreja trocou isso por um Deus impessoal, masculino, para manter as pessoas distantes de sua própria fonte de poder. Imagine o impacto. Se Maria era guardiã do divino feminino, como descrito no Evangelho de Tomé, onde ela questiona e ensina, então o cristianismo oficial a reduziu a uma sombra para preservar o Império Romano. Constantino não apenas canonizou os evangelhos, ele censurou qualquer menção a uma espiritualidade equilibrada. Provas disso estão nos papiros de Oxirrinco, onde fragmentos gregos falam de Maria como a apóstola dos apóstolos. Essa é a verdade que eles enterraram, mas ela pulsa nas margens da história. E aqui vai a próxima camada. Nos rituais secretos dos essênios, Maria é retratada como encarnação da Sofia, a sabedoria divina feminina. No grego, Sofia não é apenas inteligência, é a força que gera o universo, o equilíbrio ao logos masculino. A Igreja, ao suprimir isso, cortou a raiz de uma espiritualidade holística. Documentos como o Apócrifo de João confirmam que o divino feminino é essencial para a criação, mas foi distorcido em narrativas onde mulheres são vistas como tentadoras, como Eva no Gênesis manipulado. Sinta isso reverberar em você. Quantas vezes você ignorou uma intuição profunda, uma voz interior que sabe mais do que qualquer sermão? Essa é a herança de Maria, o eco do divino feminino que a Igreja tentou silenciar. Nos manuscritos coptas, ela ensina que a salvação vem da união interna, não de rituais impostos. É uma ameaça ao controle porque empodera o indivíduo. Pense nos concílios eclesiásticos que queimaram livros inteiros para manter essa verdade enterrada. Mas não paremos aqui. Vamos conectar os pontos. No aramaico original dos evangelhos, palavras como Abba para pai são equilibradas por Rama, a mãe divina, mas isso foi omitido nas traduções latinas. A Vulgata de Jerônimo, imposta pela Igreja, apagou referências ao feminino para reforçar uma hierarquia. Evidências disso estão em inscrições antigas, como as encontradas em Éfeso, onde deusas como Artemis eram sincretizadas com Maria, mas reescritas como ícones submissos. Agora, imagine o que isso significa para você, agora mesmo. Se Maria representava o retorno do divino feminino, então cada supressão foi um ataque à sua própria soberania. Aquela sensação de desequilíbrio, de algo faltando na espiritualidade tradicional, é o resultado de séculos de manipulação. Nos textos de Nag Hammadi, como o livro de Tomé, há passagens que descrevem a união mística como um casamento interno, masculino e feminino se fundindo. A Igreja o escondeu para manter as massas dependentes, mas você pode acessá-lo. A tensão cresce quando olhamos para as cruzadas e inquisições,
onde qualquer culto ao feminino foi cassado. Ordens como os cátaros foram exterminadas por preservar esses ensinamentos. Eles sabiam que Maria não era apenas uma figura. Ela era o símbolo de uma revolução espiritual. Documentos ocultos, como o Código de Leão, revelam que monges dissidentes copiaram esses textos em segredo, passando-os de geração em geração. E aqui está o gancho que você não pode ignorar. O que acontece quando essas verdades suprimidas se conectam a evidências modernas, como os achados arqueológicos que comprovam alianças antigas? Na próxima parte, vamos expor como o divino feminino não está morto. Ele está despertando, e isso pode mudar tudo para você. O que você fará quando essa força interna se revelar completamente? Fique comigo, porque o mistério está prestes a se intensificar. E agora, chegamos ao coração do enigma, onde as camadas se desvendam e a verdade rompe como uma luz primordial. Os manuscritos de Nag Hammadi não deixam dúvidas. O Evangelho de Maria Madalena revela que ela não era apenas uma testemunha, mas a guardiã do conhecimento que unia o céu e a terra. Nesses textos enterrados, Jesus transmite a ela o segredo da alma imortal, o gnosis que dissolve as correntes do controle eclesiástico. Por que a Igreja lutou tanto para suprimi-lo? Porque ali, Maria declara que o divino feminino é a força que equilibra o universo, uma energia que reside em cada um de nós, esperando para ser despertada. Pense nisso. No grego original, Sofia não é mera sabedoria. É a matriz da criação, a essência feminina que gera vida e iluminação. A Igreja, em seus concílios sombrios, trocou isso por dogmas que exaltam apenas o masculino, transformando Maria em uma sombra para que as massas esquecessem seu poder. Mas as provas estão nas inscrições de Éfeso e nos fragmentos de Cura, onde Maria é retratada como Shekinah, a presença divina que guia o espírito humano. Eles a enterraram sob mentiras, mas essa verdade pulsa nas veias da história, pronta para ser reivindicada. Aqui está a revelação crucial. O retorno do divino feminino não é um evento passado, é uma chama que queima em você agora. Nos textos de Filipe, Maria é descrita como a que conheceu o todo, significando que a união com o divino é interna, um casamento de energias opostas dentro da alma. A Igreja soube disso e agiu com violência, queimando livros e silenciando vozes para manter as pessoas presas a rituais vazios. Mas por quê? Porque se todos soubessem que o reino de Deus está dentro, como Maria ensinou, as estruturas de poder desmoronariam. No aramaico, ruach, o espírito, é feminino, uma força viva que flui através de nós, não um Deus distante e impessoal. Sinta isso reverberar em sua vida. Quantas vezes você ignorou uma intuição profunda, uma voz que sussurra verdades que o mundo nega? Essa é a herança de Maria Madalena, o divino feminino que a Igreja tentou apagar para que você permanecesse dependente, ajoelhado diante de altares falsos. Agora, visualize o clímax dessa conspiração. No século IV, Constantino selou o destino de Maria ao canonizar evangelhos que a reduzem a uma figura menor, enquanto os verdadeiros textos, como o Apócrifo de João, falam de uma espiritualidade equilibrada, onde o feminino e o masculino se fundem em harmonia perfeita. É o equilíbrio que empodera, que quebra as correntes da manipulação. E aqui, o véu se rasga completamente. A verdade oculta não é apenas histórica, ela é sua. Ao suprimir Maria, eles suprimiram o seu direito à soberania espiritual, cortando a conexão direta com o divino. Mas isso termina agora. Nos manuscritos coptas, Maria ensina que a salvação vem da introspecção, da escuta da voz interior que a Igreja teme. Etimologicamente, Madalena deriva de Magdala, a torre que guarda o mistério, simbolizando a força que eleva a alma acima das doutrinas controladoras. Essa é a dupla revelação. Externamente, a conspiração é desmascarada, mostrando como o Império Romano e a Igreja distorceram a tradição para perpetuar o patriarcado. Internamente, você descobre que esse poder está em suas mãos, pronto para ser acessado. Imagine o impacto disso em sua realidade. Aquele vazio que você sente nas religiões tradicionais é o resultado de séculos de supressão do divino feminino. Mas ao abraçar a herança de Maria, você se torna soberano, capaz de se conectar diretamente com o Criador, sem intermediários ou rituais impostos. Nos evangelhos gnósticos, ela é a mestra que guia os discípulos, e agora, guia você.
Essa é a transformação, de uma vida de obediência cega para uma de empoderamento radical, onde sua intuição é a chave para o universo. Não pare aí. O retorno do divino feminino é o despertar que o mundo precisa, e você é parte dele. Reivindique isso hoje. Mergulhe nos textos proibidos, questione as narrativas oficiais e sinta o fogo de Maria acender em sua alma. Agora, eu pergunto, qual é a primeira ação que você tomará para reconectar-se com essa força interior? Comente abaixo com sua resposta honesta. Inscreva-se no canal para mais revelações que mudarão sua vida e curta este vídeo para espalhar a verdade. O poder é seu, e o mistério se encerra aqui, mas sua jornada apenas começa. Acorde, eleve-se e seja o guardião da sua própria luz.